Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, mistério e suspense chamado Antes de Dormir. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com Christine acordando na cama ao lado de um estranho. Ela se levanta e pega algumas roupas, depois entra no banheiro. Uma das paredes do banheiro está coberta com fotografias dela e do homem. Quando Christine volta para o quarto, Ben está esperando por ela na cama. Ele lhe diz que eles se casaram há 14 anos e que ela tem 40 anos de idade. Quando ela se veste, ele explica que ela teve um acidente de carro há 14 anos, no qual ela sofreu ferimentos que a impossibilitaram de se lembrar de tudo. Ela armazena informações por um dia, mas ao dormir tudo desaparece, e quando acorda, Christine pensa que está na casa dos 20 anos. Ele pede que ela confie nele, mas ela está assustada. Enquanto faz o café da manhã, ele continua contando a ela sobre a vida deles juntos e sobre o casamento. Antes de partir para o trabalho, Ben lhe mostra uma lista de coisas que ela pode precisar e onde encontrá-las. Lá ela vê uma frase que diz que ela precisa fazer sua mala, e Ben diz a ela que vai levá-la para uma viagem de aniversário. Em seguida, Christine está sozinha, tentando organizar todos os pensamentos na sua cabeça, quando seu telefone toca. A voz do outro lado é do Dr. Nash, que diz que tem trabalhado com ela para recuperar a sua memória. Mas ele diz a ela que Ben pode não saber que ela está consultando um médico. Depois ele diz para ela procurar uma caixa de sapatos na parte de trás do seu armário. Christine abre a caixa e encontra uma câmera dentro dela. Nash diz a ela para ligá-la e assistir às gravações onde ela fala sobre o seu problema com a memória. 2 semanas atrás, Christine estava no carro com o Dr. Nash, que admite que seu relacionamento profissional é um pouco fora do comum, com ele a buscando em casa e a encontrando sem o consentimento do seu marido. Christine está assustada e confusa. Eles entram em um estacionamento e ele lhe conta como a encontrou 6 meses atrás. Ele explica que é um neuropsicólogo e que está preparando um trabalho sobre o tipo de amnésia que ela tem. Então ele estava disposto a fazer o trabalho de graça. Quando os dois começam a caminhar para o seu consultório, o Dr. Nash lhe diz que mesmo não se lembrando dele quando ele ligou no dia seguinte, ela ainda concordou em trabalhar com ele. Ele também diz que quando Christine contou para o seu marido que iria fazer terapia, ele foi totalmente contra, dizendo que ela fez terapia no passado e isso só a aborreceu. Em seu consultório, ele lhe dá a câmera. Ele diz para manter um diário visual. O Dr. Nash lhe diz que seus ferimentos foram sofridos em um ataque violento 10 anos atrás. Eles vieram de repetidos golpes na cabeça. Christine está confusa e diz que Ben lhe contou uma outra história. O médico mostra as notícias sobre o ataque e ela se pergunta por que alguém tentaria matá-la. Então ele explica que eles não sabem de boa parte da vida dela. Ao saírem, ele diz a ela para não contar a Ben sobre a câmera, para que ela não se sinta constrangida a compartilhar os seus pensamentos e sentimentos. Ele explica a ela onde escondê-la e diz que ligará na manhã seguinte para que ela se lembre onde está. Nessa noite, enquanto Ben prepara um chocolate quente para eles, Christine vai ao banheiro para gravar o primeiro vídeo em seu diário. Ela explica sobre sua memória e quando ouve Ben subindo, ela se apressa para esconder a câmera e vai para a cama, fingindo que já está dormindo. Christine acorda na manhã seguinte ao lado de Ben. Ele finge que ainda está dormindo e depois eles têm a mesma conversa sobre sua memória e sua vida. Mais tarde, ela está novamente no carro do médico assistindo ao vídeo. Christine diz que sem as gravações, ela acreditaria em tudo que Ben lhe diz, como na história do acidente do carro. Então ela se pergunta sobre o que mais ele mente para ela. O Dr. Nash diz que ele não pode arriscar ligar para ela no telefone de sua casa. Christine diz a ele que não quer ter medo o tempo todo e pergunta se o tratamento que ele está planejando vai funcionar. O Dr. Nash explica que em casos raros voltar ao local do ataque ajuda a dar início à memória. Quando eles chegam ao complexo industrial, os dois se encontram com o zelador. Ele os leva ao local onde a encontrou no dia do ataque e diz que ela estava nua, coberta de sangue e com apenas um lençol. Mas mesmo assim ela não consegue se lembrar de nada. De volta ao carro, ela pergunta a Nash o que ela estava fazendo no aeroporto. Ele lhe diz que há muitos hotéis na área e sugere que ela poderia estar tendo um caso, já que o relatório médico indicou relações sexuais recentes. Então ela pergunta se ela não poderia ter sido estuprada, mas o médico diz que o relatório sugeria o contrário. Frustrada, Christina não pode acreditar que ela pode ser uma traidora. Mais tarde, ela está em seu banheiro, dizendo para a câmera que precisa se lembrar do que aconteceu hoje. Ela ouve sons de crianças brincando e vai verificar, mas não há ninguém lá fora. Nessa noite, ela entra no chuveiro para tomar um banho, quando Ben se junta a ela e começa a beijá-la. Quando os dois começam a fazer amor,
Ela tem uma lembrança em que está beijando alguém com uma cicatriz no maxilar. Eles adormecem juntos e Christine tem um sonho sobre um quarto de hotel e o dia em que foi atacada. No dia seguinte, Christina faz alguns testes neurológicos com o seu médico Nash. Ele mostra algumas fotos que ela precisa identificar. Ela vê as fotos e fica chateada, então aperta o botão de pânico na máquina de tomografia. Mais tarde, eles conversam na sala de espera e ele diz que algumas das fotos eram aleatórias e outras estavam em seu arquivo. Então a foto que ele mostra a ela produziu uma reação distinta em seu cérebro. Mas Christine não sabe quem é a mulher da foto, mesmo com o nome Claire escrito nela. Enquanto janta com Ben naquela noite, ela pergunta a ele sobre Claire. Ben diz que não a conhece e depois pergunta por que Christine está perguntando isso. Ela menciona algumas coisas, principalmente a foto, e ele lhe diz que não foi a primeira vez que ela se lembrou de Claire. Ben diz que elas já foram amigas, mas que ela se mudou e que isso não importa mais. Mas Christine insiste que isso realmente importa. Então Ben traz uma caixa de fotos que ele guarda em seu escritório, fotos dela e de Claire. Ela pergunta por que ele escondeu as fotos dela, e Ben explica que ele faz isso para protegê-la do fato que sua amiga não pode lidar com a sua situação. Christine pergunta a ele como ela poderia confiar nele se ele esconde coisas dela, mas Ben diz que ele nem sempre consegue lidar com tudo isso. Mais tarde, ela faz uma nova gravação dizendo que Ben está escondendo Claire dela e que ela não pode confiar nele. No dia seguinte, ele vê que ela colocou algumas fotos de Claire no banheiro. Nesse momento, o Dr. Nash liga para Christine e explica tudo a ela novamente. Então ela assiste a gravação do dia anterior, aquela que diz para não confiar em Ben. Depois ela dá um zoom e vê que as fotos que estavam lá no dia anterior já não existem mais. Ela fica irritada e começa a procurar no escritório de Ben. Lá ela encontra uma chave que leva para a caixa de fotos. Ao folheá-las, ela tem uma memória sobre Claire, de quando ela disse que estava grávida. Então ela corre para verificar as fotos no banheiro e as fotos nos álbuns, mas não há evidências de um filho que ela possa ter tido. Christine verifica sua barriga e vê suas estrias. Isso a faz lembrar de uma conversa com seu filho. Ela liga para Ben para perguntar sobre seu filho e ele volta para casa imediatamente. Christine está muito nervosa e quer saber onde está o filho deles. Ben a abraça e ele diz que o filho deles morreu. Ele diz que a criança morreu de meningite antes do seu 9º aniversário. Ele pega outra caixa que está escondendo dela. Ele mostra uma foto de seu filho Adam quando ainda era um bebê. Christine chora, mas ela não se lembra dele enquanto passa pelas fotos. Ela vê a certidão de nascimento dele e um bilhete com a sua letra. Ben guarda as fotos e mais tarde, Christine faz outro vídeo no qual ela diz que, embora a dor possa não ser nova para Ben, é nova para ela, e será nova todos os dias pelo resto da sua vida. Nessa noite, Christine tem outro pesadelo sobre o homem com a cicatriz e seu ataque. Ela acorda aterrorizada e depois chora assistindo sua gravação sobre Adam. Desesperada, Christine começa a desmontar o mural de fotos do banheiro. Quando ela fala com Nash novamente, ela pergunta se ele sabia sobre seu filho, e ele diz que eles já falaram sobre isso antes. Então ela começa a pensar que talvez seja melhor se ela não souber de tudo. Christine pergunta ao médico se eles podem ficar ali sentados por um tempo. Depois pergunta se ela deve contar a Ben sobre a terapia. Naquela noite, ela e Ben conversam novamente sobre Adam, e ela pergunta se era uma boa mãe antes do acidente. Ben diz que ela o amava muito, e nesse momento ela tem uma memória sobre seu bebê. Christine diz que ela compreende como deve ser difícil para Ben passar por tudo isso todos os dias, mas também diz a ele para não esconder o seu filho dela novamente. Então ele pede desculpas e nessa noite, Christine tem outro pesadelo. Ela está em um hotel e seu filho também está lá. Ela encontra um desenho com o nome Mike, e depois se lembra do homem com a cicatriz novamente. Mais tarde, Christine está no carro com o Dr. Nash indo a algum lugar. Quando eles param, ela lhe diz o nome Mike, dizendo que ele é o homem que a machucou. O médico a conforta e se inclina para beijá-la, mas ela vê em seu crachá que o nome dele é Mike. Então ela se lembra dele como se ele estivesse batendo nela no quarto de hotel e foge do carro. Ele pega uma seringa de seu porta-malas e corre atrás dela para sedá-la. Mais tarde, Christine está no sofá de sua casa quando seu telefone toca. Ela atende a ligação do Dr. Nash e ele explica que lhe deu um sedativo para acalmá-la, não para colocá-la para dormir. Ele lhe diz que ela estava confusa e sofrendo, colocando todos os seus medos e suspeitas sobre ele. Antes de desligar, ele diz que havia descoberto algo sobre Ben, que terá que explicar a ela pessoalmente. Em seguida, Ben chega em casa e eles jantam juntos. Ele pergunta a ela com quem ela estava falando ao telefone, mas ela mente dizendo que ela estava tentando ligar para ele.
No dia seguinte, Christine está ouvindo o Dr. Nash explicar como pacientes vulneráveis como ela podem desenvolver sentimentos pelos seus psiquiatras. Mas o que é menos comum é que os psiquiatras também desenvolvam sentimentos pelos seus pacientes. Ele diz que isso é pouco profissional, mas ela pensa que ele é sua única esperança e que eles estão fazendo progressos. Então ele diz que a indicará para um colega. O Dr. Nash acha que continuar o tratamento seria antiético, mas ele acha que o progresso dela é perceptível, porque ela se lembrou de assistir à gravação antes mesmo dele ter ligado naquela manhã. Em seguida, ele lhe diz que descobriu que Ben a transferiu de um hospital psiquiátrico para um lar de idosos. O médico conseguiu falar com o administrador, que lhe disse que sua amiga Claire havia tentado entrar em contato com ela e lhe deixou o seu número. O administrador também disse a Nash que Ben havia se divorciado dela 4 anos atrás. Mais tarde, Christine liga para Claire e lhe deixa uma mensagem dizendo que precisa muito falar com ela. Depois, ela vai ver Ben em seu trabalho. Mas quando ela pergunta se eles estão divorciados, ele fica com raiva. Então ela o pressiona para que a verdade seja dita. Ben diz a ela que foi por causa da morte do filho deles. Primeiro, ele se afastou dela, mas depois ele voltou e promete que nunca mais a deixará. Nesse mesmo dia, Claire liga para Christine. Ela se lembra de pedaços sobre ela, enquanto Claire lhe diz que ela continuou ligando no lar de idosos onde Christine foi colocada. Ela também diz que sente falta dela e que quer vê-la. Então elas marcam um encontro no observatório daqui a 1 hora. Christine fica esperando e quando Claire aparece, ela se lembra muito bem dela. Elas sentiram muita falta uma da outra. Christine pergunta a Claire se ela era uma boa mãe, e ela responde que era ótima, e que Ben também era um bom pai. Depois ela pergunta a sua amiga quem fez isso com ela. Elas pedem uma bebida, e Claire lhe diz que ela provavelmente estava tendo um caso. Ela acabou confessando isso a ela na época, mas nunca lhe deu nenhum detalhe sobre o homem. Claire pede desculpas a ela por ter contado a Ben, mas ela teve que fazer isso, já que havia contado à polícia. Christine pensa que essa é a razão pela qual Ben nunca fala com ela sobre nada. Então Claire lhe diz que depois do seu ataque ela tentou ajudar Ben, e os dois passaram muito tempo juntos, até chegarem ao ponto de dormirem juntos. Então ela decidiu ficar longe deles por causa disso. Antes de Christine partir, ela lhe dá uma carta que Ben deixou com ela para quando Christine estivesse bem o suficiente para ler e entender. A carta explica as razões pelas quais ele a deixou. Nela, Ben diz que a principal razão era a felicidade e o bem-estar do seu filho, que não podia mais vê-la daquela maneira. Christine termina a carta quando Ben chega em casa. Ela grava um vídeo dizendo a Ben que quando ele o assistir, já saberá tudo, inclusive que a única coisa que ela sente por ele é amor. Mais tarde, Christine mostra a Ben o vídeo que gravou para ele e começa a contar-lhe tudo o que tem acontecido naquelas semanas. Ela conta a ele sobre o Dr. Nash e ele fica bravo porque ela escondeu isso dele. Mas quando ela diz a ele que o perdoa e que o ama, ele a agride. Em seguida, Christine liga para Claire e lhe conta o que aconteceu com Ben. Ela diz que vai ligar para ele e ligar de volta para Christine. Enquanto isso, ela grava um vídeo dizendo que ele bateu nela. Claire liga de volta e diz que Ben está morando sozinho e não a vê há 4 anos. Então ela lhe pede para descrever Ben para ela, mas as suas descrições não correspondem. Claire lhe diz que Ben tem uma cicatriz do lado do rosto e Christine tem um flashback. O Ben que ela conhece volta para casa e ela corre para o banheiro para verificar se ele tem uma cicatriz nas fotos. Quando ela não vê, Claire lhe diz que o homem com quem ela está vivendo não é Ben. De repente, Christine percebe que todas as fotos na parede foram adulteradas. Ela começa a se lembrar do ataque e implora a Claire para ajudá-la, mas ela não consegue se lembrar do seu endereço. Claire pede a ela que descubra, enquanto Ben tenta entrar. Ela tem outro flashback do ataque e depois que abre a porta, Ben não está mais lá. Christine desce as escadas e tenta sair pela entrada principal, mas a porta está trancada. Então ela encontra a chave da porta dos fundos e sai da casa, quando Ben a agarra de repente. No dia seguinte, Christine acorda em sua cama com Ben. Ela caminha dentro do banheiro e vê as fotos. Depois sai de lá e ele está sentado na cama explicando tudo novamente. Quando ele sai para o trabalho, o médico liga e diz a ela para pegar a câmera. Ela só vê a gravação onde diz que ama Ben. E depois disso, ela percebe que há um hematoma em sua bochecha. O telefone toca e é Ben, perguntando se está tudo bem. Ele está com o telefone celular dela, que Claire está tentando ligar. Ben a lembra de fazer as malas para o aniversário deles, e ela diz a ele que o ama. Mais tarde, Nash está tentando telefonar para Christine, quando ele é chamado para ir até a recepção. Ben se encontra com ele e se apresenta. Nash pergunta como Christine está, e Ben diz a ele para ficar longe dela. Naquela noite, Ben e Christine vão de carro para um hotel perto do aeroporto.
Ela pergunta se é realmente o aniversário deles, e ele lhe diz que não é o aniversário de casamento deles, mas é uma data especial. Christine não entende porque ele a levou para lá, então ele lhe dá uma taça de champanhe e lhe diz que quer que ela se lembre de seu ataque. De repente, ela se lembra que ele é o Mike. Então, Christine pergunta onde está Ben, e Mike lhe diz que o seu marido a deixou e ele ficou. Ele a tirou do asilo com documentos falsos, com a intenção de cuidar dela. Mas agora ele está cansado de mentir e quer que ela se lembre de tudo. Christine se lembra do dia do ataque, dele ameaçando em ligar para o marido dela e depois bater nela. Ela percebe que foi ele quem a atacou, mas ele diz que se odeia pelo que aconteceu e implora que ela não vá. Christine tem medo porque ela se lembra de detalhes da noite em que ele a atacou. Mike continua implorando que ela não vá, mas depois se afasta para ver se ela vai, e quando ela tenta fugir, ele a atinge novamente. Ele diz que ou eles saem juntos dali ou não saem mais. Então ele começa a apagar todas as gravações da câmera dela. Ele diz que ela está livre. Mike diz a ela para beijá-lo, e ela beija por medo. Depois ele diz a ela que ela tem que esquecer Ben e Adam, porque eles a esqueceram. Então Christine percebe que Adam não está morto, e Mike começa a bater nela novamente. Ela luta de volta, mas ele a domina e começa a estrangulá-lo. Christine o apunhala e tenta escapar, mas ele simplesmente a agarra novamente. Então ela o incapacita e escapa da sala, depois aciona o alarme de incêndio. As ambulâncias e a polícia aparecem no local. Agora, Christine está dentro de uma ambulância gravando um novo vídeo, explicando tudo o que aconteceu com ela. Mais tarde, o Dr. Nash entra em seu quarto de hospital e a acorda dizendo quem ele é. Ele diz que está lá como amigo e não como médico. Ele diz que como ela precisa de alguém que cuide dela, Claire vai buscá-la e a levará para casa com ela. Ele pergunta se ela se lembra de Claire e Christine diz que sim. Nash continua falando com ela, dizendo que Mike ficará na prisão por muito tempo pelo que ele fez. Então ele lhe diz que tem uma visita para ela que pode se tornar um avanço em seu tratamento. Nesse momento, Nash se vira e Ben, seu verdadeiro ex-marido, aparece na porta. Ele se aproxima dela e lhe diz que ele é o seu Ben, e que ele nunca teria ficado longe se soubesse que ela estava em perigo. Ele se senta e lhe conta sobre Adam. Ben diz que ambos o amam muito. Depois sai à procura de seu filho. O menino entra e se aproxima da sua mãe. Ele se apresenta e ela começa a se lembrar de algo que ela costumava dizer a ele quando ele era pequeno. Então, Christina finalmente se lembra dele, e eles se abraçam e ela diz que ele é o seu Adam. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.